Olá, bom dia meus amigos, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença, tenham um bom fim de semana. Vamos aqui falar sobre as notícias do Benfica e eu fiz aqui uma seleção de algumas notícias que eu acho interessante, para além de depois também darmos aqui uma vista de olhos pelas capas dos jornais. Começando aqui pela notícia do JN, que não é um jornal desportivo, mas achei interessante a notícia que eles trouxeram relativamente ao António Silva. António Silva, aliás, é um jogador que tem estado nas bocas do mundo a propósito do jogo contra a Geórgia, uma derrota histórica que Portugal teve por proteger contra a Geórgia. Eu, na altura, já disse o que tinha a dizer sobre a questão do António Silva e fiz aqui a defesa, fui dos primeiros a fazer, até porque eu acho completamente ingrato e injusto estar a individualizar a derrota num único jogador. Portanto, quando se perde, perdem todos, quando se ganham, ganham todos e não fica bem estar a individualizar. Para além do mais, todos os jogadores jogaram mal. Só houve um ou outro que safou, mas em termos gerais a equipa teve um mau desempenho, houve vários erros cometidos e, portanto, não há que estar aqui a dramatizar e a colocar o ónus da culpa da derrota em apenas um jogador, quando a equipa entrou mal, taticamente, impreparada. A equipa também não soube nunca inverter um resultado que estava negativo desde o minuto 2, portanto o Portugal sofreu um golo ao minuto 2 e havia muito tempo para recuperar. A equipa nunca soube recuperar, os jogadores não mostraram a dinâmica nem o entrosamento necessário, nem muito menos a criatividade para conseguir desbravar caminho e fazer-se à vitória, e portanto quando é assim não há que individualizar a culpa. Mas voltando aqui à questão da notícia, aliás, já agora acabo por dizer que o Pepe também fez a defesa do António Silva e bem, o Palhinha também, e bem, são dois jogadores de clubes rivais, ou seja, se os jogadores dos clubes rivais, aliás, o Palhinha já não é do Sporting, mas é sportinguista, se os jogadores associados a clubes rivais fazem aqui a defesa de um jogador que é do Benfica, mas que ali é da seleção, porquê que os adeptos hão de estar a massacrar um jogador só porque é do Benfica? A ter aqui atos de anti-benfiquismo quando o jogador está na seleção. Quando está na seleção, não há que olhar para o clube, há que olhar para o jogador enquanto português, apenas isso. Portanto, aqui o Pepe e o Palhinha deram o exemplo e bem. Voltando aqui à notícia, e agora sim, com 2 minutos de vídeo, vamos aqui falar da notícia. JN, 50 milhões de euros, 35 fixos, sendo que o resto será pago em variáveis. Variáveis essas que serão classificação do clube, portanto aí já não é uma questão que depende individualmente do António Silva, e uma outra parte de rendimento individual do jogador. Mas, portanto, esses 35 milhões são fixos, e o restante, para fazer os 50 milhões, serão em variáveis. Este jogador tem 20 anos, António Silva, cláusula de rescisão de 100 milhões e vai na segunda época no Benfica, sendo que a primeira e a segunda época fez ao lado do Otamendi. A primeira época foi fantástica, esta segunda época já não foi tão boa. Mas atenção que o anti-Roger Smith está a começar muito cedo. Eu ontem estava a ver um programa desportivo, não vale a pena dizer qual, e já estava a ouvir um comentador ou comentadora, pode ser um masculino ou feminino, a dar a entender que a culpa do António Silva ter feito aquele erro era do Roger Smith. A dizer que o Roger Smith teve o mérito de lançar o António Silva e tal, mas com o Roger Smith o António Silva está a perder qualidades. Então, mas espera lá, o António Silva era um jogador desconhecido mesmo nos escalões de formação. O jogador que estava na pole position era o Tomás Araújo. Portanto, a primeira época que o António Silva fez com o Roger Smith, evoluiu com o Roger Smith, evoluiu enquanto jogador. Este ano teve um desempenho pior, mas quer dizer, não se pode agora dizer que a culpa é do Roger Smith, do jogador ter tido um mau desempenho contra a Geórgia. Já está a começar muito cedo. Mas focando aqui outra vez na notícia, portanto, 20 anos, o que é que vocês acham desta proposta? Venderiam o jogador, não venderiam? Por 35 milhões fixos, mais 50, no total 50 milhões. Vou ficar a aguardar pelos vossos comentários. João Mário, Fiorentina, uma notícia da imprensa italiana, Fiorentina está interessada no João Mário. Eu acho estranho porque o João Mário no Inter não teve um bom desempenho, quando esteve no Inter. Agora no Benfica teve no Sporting, onde teve um desempenho razoável, teve uma primeira época no Benfica fantástica e uma segunda razoável. O João Mário é um jogador que já tem 31 anos e ele provavelmente não quer ir para um país onde foi infeliz. Portanto, não me parece que o João Mário tenha interesse em voltar à Itália, porque foi infeliz, tem a reta final da sua carreira, e o jogador com certeza quer ser feliz e quer ter os últimos anos de carreira com felicidade. E, portanto, acho que ele quer manter-se do Benfica. É essa a sensação que eu tenho. Portanto, esta notícia que a Fiorentina tem interessada no João Mário pode ser realidade, mas acho difícil que o negócio se concretize. Não como oposição ao negócio, ou não me oponho ao negócio,
Mas acho difícil, acho que é realisticamente complicado esta transferência se realizar, porque o João Mário foi infeliz à Itália, porque a Fiorentina também não estou a ver a abrir os cordões à bolsa, enfim, e porque apesar do Benfica estar disponível para negociar o jogador e o jogador estar disponível para sair, não me parece que a Fiorentina, apesar de ser um clube médio-alto de Itália, seja o destino ideal para um jogador em final de carreira. Normalmente eles querem um bom contrato e ter paz. Outras notícias, o Benfica neste momento tem 5 avançados, já sabemos que está certo no plantel. Pavlidis, contratado ao AZ Alkmaar por 17 milhões de euros, e Marcos Leonardo, contratado ao Santos por 18 milhões de euros em janeiro de 2023. Bom, o Pavlidis é o principal jogador para a posição, o Marcos Leonardo vai estar aqui na luta, no entanto também pode ser aqui uma surpresa, porque o Marcos Leonardo tem grande potencial, é considerado o novo Neymar no Brasil, é um jogador que esteve no Santos e que era um líder e um ídolo no Santos. No Benfica já demonstrou alguma qualidade partindo do banco de suplentes, vamos ver como é que será quando tiver mais minutos de jogo e no 11 inicial. E portanto vai ser aqui uma disputa animada. E depois temos aqui 3 jogadores que podem ficar no plantel, mas que provavelmente pelo menos 2 deles irão sair, que é o Arthur Cabral, o Tiago Sede e o Henrique Araújo. A SAD do Benfica tem prioridade em vender o Arthur Cabral, porquê? Porque o Arthur Cabral tem um contrato até 2028, um ordenado alto e uma cláusula de rescisão de 100 milhões, para além de ter custado 20 milhões mais 5 por objetivos à Fiorentina. Sendo que o rendimento dele foi apenas 11 golos e 3 assistências em 43 jogos. É certo, nem todos como titular, é verdade, mas mesmo assim o rendimento não foi aquele que era o esperado e o Benfica quer vender o jogador. Qual é os clubes interessados? Clubes da Arábia Saudita, mas como vocês sabem, na Arábia Saudita, quando se abre a torneira, sai notas. Aqui em Portugal sai água, lá sai notas. Abre a torneira, notas. Mas eles fecharam a torneira no Rafa, quem me garante a mim que não vão fechar a torneira também no Arthur Cabral. Portanto, a Arábia Saudita, acho difícil. Itália, é verdade que ele fez boas épocas na Fiorentina, mas não estou a ver um clube italiano de meio da tabela e pagar 20 milhões pelo Arthur Cabral. Inglaterra é o local, acho que, ideal para o Arthur Cabral, tendo em conta as suas características e tendo em conta que ele está a treinar bem nas férias e, portanto, vai estar a um bom nível físico. No entanto, ainda não apareceu nenhuma proposta de Inglaterra. Brasil, há vários clubes interessados, nomeadamente Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas os clubes com potencial financeiro no Brasil é o Palmeiras, por causa da Leila, que injeta lá dinheiro, supostamente, e do Flamengo, devido à massa adepta que tem, que garante-lhe também uma boa receita de bilheteira, etc. Portanto, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, apesar de serem bons clubes, não me parece que tenham condições financeiras para pagar 20 milhões, mais o salário do Arthur Cabral, e o próprio Arthur Cabral já disse que não quer regressar ao seu país de origem, pelo menos por enquanto. Portanto, está aqui uma questão complicada de resolver, não é? O Arthur Cabral, vamos ver o que é que vai dar. Texted, contratado em janeiro de 2023, por 10 milhões de euros, tem 2 clubes interessados, Midtjylland e Copenhaga, tem 24 anos, 4 golos e 7 assistências na temporada transata, também era um jogador, partiu muitas vezes do banco suplente, teve um ou outro jogo como titular, fez o gol contra o Sporting, é um jogador do agrado de Roger Smith, mas também não está no mercado, a Benfica está disponível para fazer negócio, num valor a rondar os 10 milhões de euros, foi o que o Benfica gostou por ele. Vamos ver o que é que vai dar, acho difícil que algum clube pague 10 milhões de euros. O mais provável será o empréstimo, vamos aguardar. Depois temos o Henrique Araújo, jogador de 20 anos, contrato até 2027, jogador que marcou 3 golos na final da Youth League, teve no Benfica uma participação positiva, depois acabou por sair para o Watford e para o Famalicão, onde não marcou um único golo. Vai fazer pré-época, é um jogador que teve aqui um desempenho estranho, não era expectável que ele não se ingrasse nem no Watford, que é na segunda liga inglesa, nem no Famalicão, era o provável. O mais provável, tendo em conta as características do jogador e os seus números, era que ele chegasse a estes clubes e arrasasse, mas não foi isso que aconteceu, antes pelo contrário, e portanto é um jogador que é uma incógnita. Vamos ver o que é que vai dar. Arthur Cabral, Texed e Henrique Araújo. O Benfica está disponível para negociar os 3, mas também existe a possibilidade de um dos 3 ficar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que o mais provável, eu acho que aquilo que o Benfica quer fazer é vender o Arthur Cabral, mas está difícil. O Texed em aspas, e o Henrique Araújo também. As coisas não estão fáceis. Vamos aguardar para ver. Relativamente à lateral esquerda, o Benfica tem portanto, já caiu aquele do União de Berlim, o Gozens, e o Benfica tem que se apressar para... Já caiu o Gozens, o Tagliafico também. O Benfica tem que se apressar a contratar um lateral esquerdo para não ficar com as sobras, citando aqui o Paulo Futre. Por acaso estava aqui a ver um vídeo engraçado na net, em que aparece o Paulo Futre a dizer noite de copos entre Paulo Futre e CR7. E ele às tantas começa a dizer que havia tanta mulher bonita e que ele ficou com as sobras. Portanto, para não ficarmos com as sobras como o Paulo Futre,
a ver se contratam um lateral esquerdo a tempo e horas, para não ficarmos com as sobras, como o ano passado ficamos com o Bernardo. Isto agora é aqui uma à parte, quer dizer, vocês lembram-se do Paulo Futre a comentar o jogo da seleção, aqui há uns anos, que era vai bicho, quando o Ronaldo tocava na bola. Os comentadores deste Euro são tão sem sal, que se calhar faz falta um Paulo Futre a comentar os jogos, para um gajo rir um bocadinho. Quer dizer, se Portugal for eliminado, vamos ficar tristes, mas pelo menos vamos ter a felicidade de ouvir os comentários do Paulo Futre e nos rirmos um bocado. Portanto, é o apelo que eu faço, meto o Paulo Futre a comentar o jogo desta segunda-feira contra a Eslovénia. Agora, dando aqui uma vista de olhos nas cabas desportivas, vamos aqui começar pelo jornal O Jogo. Aparece aqui o Vilas Boas, com aquelas piadinhas de sempre, não é? Ser campeão na Luz é sensacional. Depois aparece aqui todo sorridente, a rir. Quer dizer, o André Vilas Boas, presidente do Porto, em vez de valorizar o maior ativo do Porto, que é o Porto, está aqui a valorizar o Benfica. Está a dizer que ser campeão na Luz é sensacional. Em vez de falar do Porto, está a falar do Benfica. Foda-se, por amor de Deus. Eu acho que ser campeão na Luz é sensacional, claro que sim, principalmente quando o Benfica é campeão na Luz. Eu não gostaria de ver o Rui Costa dizer ser campeão no Dragão é sensacional. Epá, ser campeão na Luz é que é sensacional, é verdade, mas é para os benfiquistas. Relativamente aqui ao Benfica, diz o seguinte: duelo ao rubro para levar Di Maria. Rosário Central oferece segurança à prova de bala. Besiktas dá 5 milhões de ordenado. Então o Besiktas quer levar... É verdade, eu também vi uma notícia que o Besiktas quer levar o Artur Cabral, mas já lá vamos. Então vamos aqui ver a capa, a parte do Benfica do jogo. Está aqui, invertido, como sempre, mas enfim. Portanto, duelo à pro, querem levar o Di Maria. Eu pus aqui uma sondagem, só 30% dos adeptos é que querem a continuidade do Di Maria. Eu, por acaso, gosto do Di Maria. Mas com um salário de 5 milhões limpos é um grande salário para o Di Maria. Já levaram o Rafa, quem não levou o Di Maria, vamos ver o que é que vai dar. E o Rosário Central, segurança à prova de bala. Pois eu também realmente, eu acho que a Argentina é para pôr de parte, então, mas o homem agora vai para a Argentina e tem que andar em carros blindados e não sei o quê, mas que lógica é que isso tem? Bom, aqui está Alvalade de Luxo e está aqui o Manuel Fernandes, que infelizmente faleceu. As minhas condolências à família enlutada e aos sportinguistas. Quanto ao Benfica, diz o seguinte: carro blindado para Di Maria. Lá está a notícia do carro blindado. Portanto, é assim, tu ires para um país para andares de carro blindado, epá, isso não tem lógica nenhuma, mas vale ficar na Europa ou ir para os Estados Unidos. Besiktas quer Artur Cabral. Lá está, acho que o Artur Cabral também funcionava bem na Turquia e realmente pode ser uma boa solução para o Artur Cabral à Turquia. Vamos ver se os turcos pagam nos 20 milhões por ele ou se querem empréstimo. Acho que seria uma boa solução realmente para o Artur Cabral. E acho que poderia funcionar bem, quer dizer, um tridente ofensivo, Rafa, Di Maria e Artur Cabral, na Argentina, poderia fazer miséria, portanto acho que fazem muito bem. Relativamente aqui à seleção, o Pep, temos de cuidar da nossa família. Portanto, está-se a referir ao António Silva. Quer dizer, acho bem, o Pep é um jogador já veterano, tem a responsabilidade de ter que jogar bem dentro de campo e também fora de campo, porque é um veterano, já não há aquele espaço para mandar as larachas, já não há aquele espaço para mandar as piadolas, já tem que ser um indivíduo mais assertivo, e acho que o Pep está a representar bem Portugal ao ser assertivo e ao dar mensagens positivas. Vamos aqui ver a capa do jornal A Bola. A Bola. Pois, estamos em fim de semana, está aqui uma capa para quem quer verter a lágrima, não é? Futebol em tempo de guerra. Portanto, está aqui um miúdo que é o Kirill, passou 28 dias num abrigo a desenhar jogos.